tarde, irmãos de fé. Estou trazendo um quadro novo aqui no canal, que é Ednoel Responde, né? Então, você pergunta e eu respondo. Me perguntaram já há algum tempo, estou devendo essa resposta há algumas semanas, perguntaram se nós devemos usar a liturgia diária na hora da missa. Então, para a gente responder essa pergunta, a primeira coisa nós devemos pensar, porque às vezes as pessoas pensam assim, quando estão falando em matéria de liturgia, geralmente a pessoa pergunta: isto é certo ou isto é errado? Em liturgia não existe essa pergunta. É certo ou errado? Como se fazer de um jeito, o certo é isso, o errado é aquilo. É claro que tem coisas que são muito objetivas, né? Isso é errado, isso é certo. Mas tem coisas que são maleáveis. Tem coisas que num determinado lugar pode ser melhor de um jeito e em outro lugar pode ser melhor de outro jeito. Mas em se tratando da liturgia diária, na minha concepção, esses subsídios ajudam na hora de você preparar a celebração em comunidade, né? Na hora de você preparar, na minha concepção. Porque a liturgia da palavra, ela é para ser ouvida, não para ser lida, né? Porque seria muito mais natural, na hora da primeira leitura, todo mundo senta, cada um abre a sua Bíblia ou abre a sua liturgia diária e vai ler a primeira leitura, né? Que se é para você ficar ali olhando a leitura. Se a leitura está sendo proclamada ali na frente do ambão, é o primeiro sinal de que é para você escutar a palavra, mas não só escutar com os ouvidos, mas estar ali inteiro, atento, concentrado naquilo que está acontecendo na Santíssima Liturgia. Isso é um dos desejos do Concílio Vaticano II, que você esteja, a sua participação na Santa Missa seja uma participação ativa. A primeira coisa que você deve implementar nos seus costumes para concretizar essa participação ativa é a sua atenção. Se você não está atento na Santa Missa, como você participa ativamente desse momento litúrgico? Então, na minha concepção, liturgia diária, esses folhetinhos, a Bíblia, tudo isso só contribui para a distração e, consequentemente, para uma não participação ativa. Porque enquanto você está ali preocupado em achar a leitura já acabou. O mais importante, que é o conteúdo, que é a mensagem, você nem vai lembrar. Termina a missa e você já esqueceu. Qual foi a primeira leitura? Qual foi o salmo? Qual foi a segunda? O evangelho? O que o padre falou? Não. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? Porque você está preocupado com o banco que tem uma coisa aqui, você está preocupado com a pessoa que está entrando, você está preocupado com a leitura, você está preocupado com isso, está preocupado com aquilo. Então, na hora da missa, o importante é nós estarmos atentos, concentrados naquilo que está acontecendo na liturgia, para podermos assim participar ativamente daquilo que está sendo celebrado, não simplesmente está ali acontecendo. Porque na missa nós vamos para participar da liturgia, participar da ação litúrgica, participando principalmente pela atenção, que não é teatro. Teatro eu vou para assistir, cinema eu vou para assistir, na missa eu vou para participar. Agora, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, cada diocese tem um bispo, cada paróquia tem um padre que é referencial, geralmente é um pároco, né? Então, se cada lugar tem um pastor, tem um referencial, um religioso, alguém que você deve se dirigir, é nele que você deve depositar a sua confiança. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, às vezes aquilo que eu estou dizendo aqui surte muito mais efeito em você do que o que o seu padre fala para você. As coisas não podem ser assim. Você deve ter uma ligação com o seu pároco, com o seu bispo,
de confiança e muito forte. Se acontece alguma coisa que foge daquilo que é normal, todo fiel leigo tem não só o direito, como o dever de dizer isso aos seus pastores. Isso está assegurado no direito canônico, livro 2 do direito canônico, que assegura o direito e os deveres dos fiéis. Você tem o direito de dizer aquilo que você acha que é correto para o seu padre, para o seu bispo. Você acha, olha, eu acho que não deveríamos fazer isso, por isso, por isso, por isso. Conversar com o seu padre, conversar com o seu bispo, para que possa existir esse diálogo. As pessoas, elas precisam se acostumar se dirigir aos seus pastores. Não existe mais essa história de dizer o padre é alguém, como a gente diz, intocável, inacessível. Não existe isso. Se você tem uma questão séria, se você tem uma questão legítima, justa para tratar e que beneficia a toda a comunidade, a toda a paróquia, você não tem o direito de dizer. Você tem o dever de chegar para o seu padre e falar. Se é para o bem da comunidade, você tem que dizer. Agora é preciso avaliar. Não são as nossas preferências que devem prevalecer. O bispo é que tem a visão de toda a diocese, o padre tem a visão de toda a paróquia. Então é preciso discernir se é válido fazer uma formação, para que as pessoas não levem mais nenhum tipo de material para a igreja, não levem a Bíblia, porque isso distrai, ou se vão conversando, descobrem que é melhor não fazer nada nesse sentido, porque existem questões que são mais importantes, deixar isso para depois, quando tiver uma oportunidade, porque muitas vezes o padre ele está preocupado com uma questão específica da sua comunidade, uma questão específica da paróquia, algo que ele quer trabalhar em outro sentido, e você está preocupado porque as pessoas estão ali usando a liturgia, ou enfim, não sei qual é a questão. Então não nos preocupemos, isso é certo, isso é errado. Converse com o seu pároco. Converse com o seu pároco para que você escute o que ele já viu da sua realidade, o que ele sondou, o que é mais urgente para ser trabalhado a nível catequético, a nível pastoral. Não é simplesmente tudo tem que ser perfeito hoje, aqui e agora. A comunidade ela vai crescendo, ela vai se acostumando, chega ao ponto que não tem mais necessidade. Às vezes é preciso usar algumas moletas, para que as comunidades possam caminhar depois melhor. Às vezes a liturgia ela funciona como essa moleta, que algumas comunidades precisam usar, outras talvez não precisem. Mas é preciso buscar o discernimento, não o decreto, não a taxação. Faço isso, não faço mais isso. Liturgia, naquilo que é dialogável, deve ser dialogado, não com outras instâncias, não com estruturas que estão fora da paróquia, mas devem ser dialogadas com aquele que é a cabeça da paróquia, que é o padre que está aí no seu lugar. Se você tem alguma coisa contra o padre ou algum ponto negativo, você deve dizer para ele. O direito canônico diz que você deve dizer para ele. Se ele não lhe escuta, existe o bispo. Se o bispo não lhe escuta, existe o tribunal eclesiástico. Se você tem a consciência tranquila que a questão é justa, então é preciso deixar as coisas caminharem sem particularismos, sem preferências, porque hoje isso acontece mais nas cidades grandes, quando acontece algum tipo de problema aqui, quando a minha vontade não se realiza aqui, eu pulo para outra paróquia, porque cidades grandes como Vitória, aqui tem não sei quantas paróquias na cidade, até a minha cidade lá, Piracuruca, tem 2 paróquias lá. Então acontece uma coisa aqui,
eu vou para outra paróquia, lá também tem missa. Cidades menores acontece pior, né? A pessoa se desentende com o padre ou se desentende com alguém, aí como não tem outra paróquia para ele escolher, termina indo para uma igreja evangélica ou uma igreja tradicional protestante. Então, se você está na igreja por causa das pessoas, então ótimo. Tchau, está perdendo seu tempo na igreja. Quem vai na igreja por causa de A, B ou C, por causa do bispo, por causa do padre, está perdendo tempo na igreja. Você deve ir na igreja por causa de Jesus Cristo. Pode ser o melhor padre do mundo, pode ser o pior padre do mundo, que é difícil você achar um pior padre do mundo, né? Essa qualidade de pior padre do mundo, às vezes, está só na sua cabeça, né? Então, se você está na igreja por causa das pessoas, é bom a gente rever os nossos conceitos. Nós devemos ir à igreja por causa de Jesus Cristo, nada mais. Meus irmãos de fé, eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Às vezes eu enrolo um pouquinho, né, para dizer, mas nós muitas vezes queremos um sim ou não. Só que a resposta, ela é vamos conversar. E não conversar comigo, vão conversar com os padres de vocês, que eles estão aí para isso. Um grande abraço e até o nosso próximo Ednoel Responde.